Série Crianças Assassinas. Hoje Maribel, né? Vamos lá. Começou? Fala, verdadeiros! E aí, tudo ok? Quem vos fala é Rick. E olha só, falei que ia trazer o caso Maribel. Hoje estou trazendo, não vou falar sobre o livro específico, mas sim sobre a garota Maribel. A autora do livro, Gitta Sereny, foi uma jornalista austríaca. Foi porque ela faleceu em 2012 aos 91 anos. No meu ver, ela realizou um ótimo trabalho abordando outros assuntos, outros temas aqui no livro, como por exemplo a insensibilidade do governo britânico em julgar uma criança no tribunal de adulto. Ela aborda também o fato da justiça não levar em conta o pré-acontecimento, o porquê uma criança de 10 anos cometeu esses assassinatos, o que fez essa criança cometer esses assassinatos. Ela não é a favor em nenhum momento de Maribel, a leitura dá pra perceber, ela não defende Maribel de jeito nenhum. Ela teve alguns encontros com Maribel para escrever esse livro. Aqui é o segundo, ela fez o primeiro, esse aqui é o segundo. E ao decorrer do vídeo, e no final do vídeo você vai entender, vai tirar sua conclusão, vai me dizer o que você achou. Eu li esse livro aqui para me aprofundar um pouco mais e trazer melhor esse caso para você, o caso da criança assassina, Mary Flora Bell. Vamos pro vídeo? Então, vamos lá, solta o vídeo. Mary Flora Bell nasceu em 26 de maio de 1957, em Newcastle, Inglaterra. Sua mãe, Beth, teve Maribel aos 17 anos e, ao nascer, sua mãe rejeitou Maribel. Não queria ver a filha no nascimento, não queria nem encostar na filha. Beth, a mãe de Maribel, tentou vender ela por diversas vezes para pessoas estranhas e ninguém aceitou. Ela chegou a deixar Maribel num lar adotivo, mas a irmã mais velha de Beth fez com que ela pegasse a filha novamente. A irmã mais velha de Beth se doou, se mostrou disponível para adotar a pequena Maribel, só que Beth não queria. Beth não sentia bem ao imaginar a filha num lar familiar, sendo bem cuidada, feliz, alegre, então ela não queria isso. Beth tentou assassinar a filha por diversas vezes na infância, muitas das vezes deixando ela cair da janela propositalmente e drogando ela. Beth, sua mãe, era usuária de drogas, alcoólatra e prostituta. Muitas vezes durante as visitas dos clientes, pagando um pouco mais, Beth deixava os clientes abusarem da sua filha sexualmente durante as práticas sexuais. Época em que Maribel tinha apenas 4 anos, e isso se prolongou por vários anos. Beth esfregava seu rosto em sua própria urina quando Mary fazia xixi na cama. A mãe não sabia que era o pai de Maribel. Beth casou com um traficante de drogas chamado Billy Bell, daí o sobrenome de Mary Bell. Beth teve mais 3 filhos, um menino, um ano mais novo que Mary Bell, e 2 meninas mais novas, os quais ela também rejeitou e foram criados pela sua irmã mais velha. Maribel começou a demonstrar sinais de maldade, sinais de crueldade, ao maltratar animais e a espancar bonecas. Porém, foi após testemunhar um menino ser atropelado por um ônibus que ela realmente mudou. Pessoas próximas relataram que após o episódio ela ficou incontrolável. Ela, com um brinquedo, quebrou o nariz de seu tio e na escola passou a treinar estrangulamento em outras crianças. Em 1967, uma garota chamada Norma Bell, apesar do sobrenome, elas não são parentes, mudou-se para a casa ao lado de onde Maribel morava. Essa amizade seria um dos pontos que levaria a algo surpreendente lá na frente. As duas amigas inseparáveis se envolveram em roubos e atos de vandalismo. Juntas, as duas planejaram fugir de casa e conseguiram fugir de casa algumas vezes. Em 11 de maio de 1968, a polícia interrogou Maribel e Norma Bell porque elas apareceram com um primo de Maribel, de apenas 3 anos, chorando com a cabeça machucada. O primo estava dizendo que foi Maribel e Norma Bell que empurrou ele caiu e bateu a cabeça. Mas as duas disseram que o haviam encontrado machucado e levou na delegacia. O primeiro assassinato. Um dia antes de completar 11 anos, Maribel estava caminhando pelas ruas e encontrou Martin Brown, um garoto de apenas 3 anos. Pegou-o pela mão, levou-o até a casa abandonada da vizinha e apertou sua garganta, como os clientes de sua mãe faziam com ela, pedindo que Martin
também a segurassem pelo pescoço. Quando Martin Brown morreu, Maribel pensou que ele estava apenas inconsciente, como acontecia com ela algumas vezes em relação aos clientes da mãe. Ela então foi buscar Norma Bell para ver Martin. Ambas esconderam o fato de todos, e quando Martin foi encontrado na noite do mesmo dia de seu assassinato, todos pensaram que havia ingerido remédios, pois tinha um vidro de medicamento caído próximo ao seu corpo. 4 dias depois, Maribel foi à casa de Martin e pediu para vê-lo no caixão, pois acreditava que ele ainda estivesse vivo. Ela não sabia o que era morte. Ela acreditava que morte era apenas desmaiar e depois acordar. O segundo assassinato. As duas meninas caminhando pela rua encontraram Brian Owen. Elas sabiam quem era da vizinhança dela, eram vizinhos, e esse tinha apenas 4 anos de idade. Saíram com ele andando de mão dadas e o levaram para um bloco de concreto que ficava à margem de um rio. Maribel deitou Brian no chão, pediu que ele levantasse a cabeça e apertou seu pescoço. O menino se debateu até que não se moveu mais. Depois, com a lâmina de barbear, elas escreveram na barriga do garotinho a letra N e depois levemente puxou um tracinho formando a letra M. São as iniciais do nome delas, Mary e Norma. Brian, antes de morrer, estava carregando uma tesoura no seu bolso. Tesoura essa que Maribel usou para cortar o mecho de seu cabelo e, consequentemente, cortar seu pênis. Maribel, depois de adulta, interpreta esse último ato como uma espécie de castração simbólica, como tirar um órgão agressor, simbolismo da raiva que ela sentia dos clientes de sua mãe quando a abusava. Em seguida, Maribel cobriu o corpo de Brian de grama, voltando para ver o menino algumas vezes. Maribel ofereceu ajuda à irmã mais velha de Brian, ajudando a irmã a procurar o garoto. Aproximadamente 3h30 da tarde, ele foi encontrado morto por 3 garotos que procuravam lenha no quarto do fundo de uma casa abandonada. Pouco depois da morte de Owen, as duas invadiram a creche e vandalizaram com bilhete assumindo a responsabilidade pela morte de Martin Brown e Brian Owen. Frases essas que está escrito nesse livro. Eu vou ler aqui. Matamos Martin Brown mesmo. For seu Enfim, vamos lá. No entanto, a polícia acreditou que não passava apenas de uma brincadeira insensível. Mesmo depois que a escola instalou alarme de segurança, as garotas continuaram invadindo. O legista encontrou marcas ao redor do pescoço do garotinho e foi comprovado que o assassino poderia ser uma criança ou mais de uma criança. A polícia interrogou algumas crianças. Quando Norma e Maribel foram interrogadas pela polícia, ambas agiram de maneira estranha. Porém, Norma se mostrou um pouco descontraída, ao contrário de Mary, que era séria e fria diante das perguntas. Após ser vista gargalhando na missa de 7º dia de Owen e ser convocada para mais depoimentos, ela cometeu um erro ao dizer que viu o agressor da vítima carregando uma tesoura. A polícia não havia revelado as marcas feitas com algo afiado encontrado no corpo de Owen. As duas foram ao júri popular e lá no júri as duas estavam juntas e uma acusara a outra de ter cometido o assassinato. Maribel, vestida mal e sem apoio nenhum da família, foi constantemente referida como nascida do mal pela promotoria que tinha prazer em matar. Por outro lado, Norma Bell, com o apoio do advogado, foi vestida com roupas vibrantes e instruída a chorar muito para demonstrar arrependimento, assim como sua família, que lhe dava todo o suporte. Eles falavam com a imprensa e se desculparam o máximo possível, enquanto a família de Maribel estava evitando os repórteres. O caso foi infectado pela mídia e pela pressão da opinião pública, que acusava e caçava Maribel o tempo todo como bruxa. O resultado veio em 12 de dezembro de 1968, com a absolvição de Norma Bell e a condenação de Maribel a 12 anos por homicídio culposo, partindo do princípio que ela tinha sintomas clássicos de psicopatia. Ninguém se deu trabalho de fazer uma avaliação psicológica em Norma. A criança foi descrita pelo promotor como depravada, cruel, aterrorizante. O próprio juiz a chamou de maléfica. A mídia a chamaria de uma aberração da natureza, nascida do mal, nascida de uma ovelha negra. Vida após a prisão. Ela foi libertada em 1980, com idade de 23 anos, tendo cumprido 12 anos de prisão. Nos anos que esteve presa, Maribel só se vestia de forma masculina e se relacionava sexualmente só com mulheres. Até os 23 anos de idade que saiu da prisão,
Maribel urinou na cama todas as noites. Isso, consequentemente, devido aos traumas psicológicos que ela sofre durante a infância em que foi abusada sexualmente pelos clientes da mãe. Ela disse que parou com esse problema quando ela conheceu um homem, logo quando ela saiu da prisão. Ela disse que começou a ser amada, começou a ser respeitada e olhada com outros olhos. Foi então que, depois de alguns anos, ela se casou e teve uma filha. Ela obteve o anonimato vitalício pelo governo. O governo deu a ela uma nova identidade para viver em paz e não correr nenhum risco. Maribel deu à luz a uma filha 4 anos depois que ela saiu da prisão, aos 27 anos, em 1984. A filha de Bell não sabia do passado de sua mãe até que sua localização foi descoberta por repórteres em 1998. E ela e sua mãe tiveram que sair de casa com lençóis sobre a cabeça. Em 1995, depois da morte de sua mãe, Maribel, agora com 38 anos, deu entrevista à jornalista Rita Severin, onde ela publicou um livro chamado Gritos no Vazio, a história de Maribel, lançado em 2002. E esse é o segundo livro, como eu falei. Maribel ganhou muito dinheiro com as publicações desses livros. E os pais dos garotinhos brutalmente assassinados ficaram totalmente indignados por Maribel estar lucrando, estar se beneficiando com os assassinatos dos filhos dele. Então, é algo de ficar realmente triste. Como não ficar triste? O anonimato da filha de Bell foi originalmente protegido apenas até ela atingir a idade de 18 anos. No entanto, em 21 de maio de 2003, Maribel venceu a batalha contra a Suprema Corte para ter seu anonimato e o anonimato da sua filha pela vida toda. Pois é, verdadeiros, hoje Maribel está com 63 anos, está no seu segundo casamento e já é avó. Desde que ela saiu da prisão, ela não cometeu nenhum assassinato, não cometeu nenhum delito, não cometeu nenhuma infração. Eu fico por aqui. O que é que você achou desse vídeo? O que você achou sobre esse caso Maribel? Deixa aí nos comentários. Se você não é inscrito, eu sempre peço a inscrição. Inscreva-se e faça parte da família verdadeiramente. Siga a gente nas nossas redes sociais que eu vou deixar na descrição. Muito obrigado por ficar até aqui. Muito obrigado por essa companhia. Sinta-se abraçada, sinta-se abraçado. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.